E eu quero hoje, falar sobre o verdadeiro louvor na prática. Porque como que a gente faz isso? A gente já teve aquele estudo de teoria que estava falando sobre uma vida de louvor e adoração. E a gente aprendeu muita coisa, muita teoria. A gente pode entender muito sobre o louvor, o poder que o louvor tem, que o louvor passa de geração em geração, e tantas coisas que a gente aprendeu sobre o louvor. Mas hoje nós vamos aprender como isso funciona na prática. Como a gente faz? Porque a gente sabe louvar da forma que é assim. A gente ir para a igreja, aprende de forma como é que eu posso dizer? Quando a gente entra no ambiente, a gente pega um código de ética do ambiente e se comporta igual aquele ambiente, para ser aceito no ambiente. E às vezes a gente não sabe como que a gente vai fazer, e a gente vai aprendendo com as pessoas, vendo a forma com que aquela pessoa ora, aí você se espelha nela e começa a orar também. A forma com que aquela pessoa canta o louvor, a gente se espelha e começa a cantar igual. A gente se espelha num pregador, a gente se espelha num pastor, num líder de louvor, numa cantora, numa pessoa, e a gente começa a reproduzir. Mas de fato, a gente precisa entender o que é o verdadeiro louvor na prática. E o texto base de todo esse estudo está no Evangelho de João. Eu não coloquei os versículos escritos no slide, exatamente porque eu quero que você abra na sua Bíblia, Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 4 e versículo 23. O contexto está dizendo da mulher samaritana que foi tirada do poço. E aí, quando ela chegou no poço, tinha um homem lá. E o homem falou para ela: você pode me dar um pouquinho de água? E ela se admira, porque além de um homem estar falando com ela, que era uma mulher, ainda judeu que não falava com samaritano, ela fica completamente admirada e ela fala: como pode ser tu, um judeu, e falar comigo que sou uma mulher samaritana? E aí eles têm uma conversa ali, e Jesus começa a dizer para ela que ele é o Messias. E aí vem esse versículo 23 que nós vamos ler. Capítulo 4, versículo 23. Jesus disse assim para a mulher samaritana: mas a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros, e aqui na amplificada fala genuínos, adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí aqui na amplificada está objetivamente, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então o que Jesus está dizendo para ela? A hora chegou, ela vem e é agora, já chegou. Onde os verdadeiros, porque tem os que não são verdadeiros. O oposto de verdadeiros é falsos. Mas muitas vezes, muitas pessoas estão achando que é verdadeiro adorador e não é. E nós vamos aprender aqui hoje como que é e como que não é. De repente eu penso que eu sou uma adoradora, que eu adoro de verdade, e eu não sou, e eu não faço isso. Então o Senhor, nessa noite, vai nos trazer uma luz de como é que é um verdadeiro adorador na prática. E aí ele fala assim: o Pai é Espírito, e Ele procura aqueles que adoram no Espírito e em verdade. Sabe o que é verdade? Porque existe a adoração, existe o louvor, que não é verdade. Vou dar só um exemplo para você entender o que é um louvor e uma adoração que não é verdade. É quando você está cantando um louvor de adoração a Deus. Você está aqui, vamos lá. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só que a minha mente está lembrando do que aconteceu
aconteceu de tarde, do que aconteceu ontem, do que eu vou fazer quando chegar em casa. Estou pensando um monte de coisas, eu estou cantando, eu estou adorando, eu estou louvando. É mentira isso que eu estou falando aqui com o grande meu Deus. Eu estou falando de. Aí Deus fala: esse povo me honra de lábios, mas o coração de fato estão longe de mim. E eu não trouxe todos os versículos que eu gostaria de trazer sobre adoração. Se eu conseguir, buscar, na semana que vem eu vou trazer todos os versículos que eu queria trazer sobre adoração. Inclusive este versículo, eu sei ele, mas eu não lembro a referência. Que existe aqueles que honram de lábios, mas o coração deles está longe. Pessoas que não amam a Deus, pessoas que elas gostam e amam as coisas do mundo, pessoas que gostam das coisas da terra, que o desejo delas é outro. Elas não se importam com quem Deus é, nem para ter temor e reverência a Deus, mas elas querem cantar na igreja bonita, às vezes até está com o microfone na mão. Às vezes não, está lá cantando, participa de grupos, de departamentos, ou até tem microfone na mão, canta às vezes lindo, mas são pessoas que o coração delas não são coração de verdadeiro adorador, não são coração de quem adora em espírito e em verdade. E o Senhor, Ele procura, Então o versículo 24 vai falar: Deus é espírito, que é um ser espiritual, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade, objetivamente. Então, vamos prosseguir dentro deste tema. Eu vou tentar trazer para vocês bem detalhadamente, devagar, para que haja uma compreensão completa da mensagem que o Senhor quer trazer. Por isso estou falando devagar, não estou falando muitas, estou tentando falar o mais devagar possível e tentando falar de forma mais explicada, para que você consiga entender. Mas, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, tenha liberdade de fazer a pergunta. Cosmovisão. Se você não sabe, cosmovisão é uma palavra que define a visão que você tem de mundo. Como assim? Uma pessoa que acredita que o homem veio do macaco, que é a evolução. Essa pessoa que acredita que o homem veio do macaco, que é a evolução, ela vai ter um estilo de vida e uma forma de viver diferente daquele que acredita que é imagem e semelhança de Deus, que foi criado pelas mãos de Deus. A visão que você tem do mundo, tem gente que acredita que a terra é plana, tem gente que acredita que a terra é redonda, tem gente que acredita tantas coisas, mas a visão que você tem de mundo é o que vai te fazer ver como você se enxerga, e como você enxerga, como o seu redor vai te dar um estilo de vida. E a adoração só pode ser verdadeira em espírito e em verdade, dependendo da sua cosmovisão. Aquele que acredita na evolução, que veio do macaco, que o mundo foi criado por explosão, Big Bang, sei lá. Isso. Então, as pessoas que pensam assim, elas vão ser verdadeiras adoradoras? Não dá. Porque elas não acreditam que Deus tem esse poder, que criou todas as coisas por meio de uma palavra. Elas não acreditam que ela é uma imagem e semelhança de Deus. Existem pessoas que vai olhar ao seu redor e vai ver dor, sofrimento e luta. E elas vão acreditar que a vida é dor, sofrimento e luta. E elas vão pensar que Deus está muito distante delas, que Deus quer e deseja que ela viva daquele jeito. E ela tem um discurso religioso dizendo, olha o discurso religioso. O discurso religioso dizendo assim: Deus quer que eu viva assim, é vontade de Deus que eu viva dessa forma. Se Deus quiser, Ele pode mudar. Mas existem outras pessoas que têm uma fé, que acredita que Deus
verdade, ou se você vai adorar de lábios, ou se você nem vai adorar nem de lábios, porque existem pessoas que nem de lábios ela adora. Ela não importa onde ela estiver, não importa se ela está na igreja, no culto daqueles pentecostais onde ela está padecendo, ela está com a boca fechada, a mente distante, está presente de corpo, mas ela não está ali. Isso é por causa da cosmovisão, da forma como ela enxerga o mundo ao seu redor. E para que ela possa se tornar uma verdadeira adoradora, eu vou trazer para você como não é ser um verdadeiro adorador. Próximo slide. Religião. Mas a religião é boa. Eu posso dizer que a religião pode ser boa, sim. Mas a religião é o inimigo número 1 da adoração. O maior inimigo da adoração é a religião. Por quê? O que é a religião? Muitas pessoas falam assim, a religião é um conjunto de regras. Também. A religião é o nome de uma placa de uma igreja. Também. Mas a religião é algo que, ao meu ver, a forma que eu enxergo, foi inventado. Não foi Deus que criou religião. Foi inventado para afastar o homem de Deus. Para o homem seguir conceitos, valores e crenças que não vêm de Deus. Porque Deus não chama ninguém para religião. Ele fala, vem e segue-me. Vem e segue-me. Se quiser ser meus discípulos, a gente até aprendeu aqui na sexta-feira. Se quiser, vem e segue-me. Ele não falou assim, vem para a religião. Vem para tal religião. Ó, eu sou Jesus, eu sou de tal religião. Jesus nunca disse isso. Jesus não é uma religião. Ah, mas porque você pertence a tal igreja, a tal placa, a tal... Porque é necessário que nós tenhamos algo para regularizar perante a lei dos homens. Eu não posso simplesmente se reunir sem ter uma placa, sem ter documentação. Para isso que serve, para coisas humanas, para prestar conta perante o governo, para ter uma responsabilidade naquilo que você está fazendo. Só isso. Então você pertence a tal denominação por isso. Mas se você olhar, a religião ela só nos atrapalha e nos afasta de Deus. Porque a religião vai ensinar um monte de coisas, vai fazer um monte de coisas que, ao invés de nos aproximar de Deus, como diz o nome, religar o homem a Deus, que diz que o nome significa isso, às vezes, ao invés de fazer isso, vai fazer o efeito oposto, vai nos afastar do Senhor. Porque você vai estar achando que Deus está feliz com você, que você está agradando a Deus, que você está adorando, que você está abafando. E na verdade você está bem distante, porque não é nada disso que Deus quer. Então, eu vou explicar para você, igual está aqui no slide. A religião é um espírito chamado espírito de religiosidade. E sabe como ele age? Com uma doença, igualzinho câncer. Ele age num padrão de pensamento mentiroso, que tem um rótulo de verdade. Só que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que quando você conhece a verdade por meio da religião, e não por Jesus, não pelo Espírito Santo, não pela própria voz de Deus na sua vida, não pela palavra pura, às vezes é a palavra, mas está torcida, você vai ter um padrão de pensamento que parece ser verdade, mas não é verdade. Eu até gostaria de dar alguns exemplos, mas antes de eu dar alguns exemplos, eu quero ler Atos, que vai trazer a história de um homem que achava com toda certeza que ele estava agradando a Deus, que ele estava fazendo a vontade de Deus. Atos capítulo 9.
Ele achava que ele estava obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que Deus estava feliz com ele. Em nome da religião, ele estava indo contra o próprio Deus. Ele estava relutando contra Deus. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de autorização para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns do caminho da fé em Cristo Jesus, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos com cadeias a Jerusalém. E aqui por enquanto. Depois nós vamos ler mais um pouquinho. Então ele respirava ameaças, vingança. Ele estava cheio de raiva, de ira, de indignação, porque ele achava que os cristãos, os discípulos de Jesus, aqueles eram pecadores, eram errados. E quantas vezes, em nome da religião, a gente está lutando causas que tem contra o próprio Deus? A gente está fazendo coisas que vai contra a própria vontade de Deus. A gente está agindo de maneira que a gente não está agradando e louvando a Deus. Paulo aqui não estava adorando o Senhor em espírito e em verdade. Ele não estava na prática sendo adorador, mas acreditava que estava. Mas achava que ele era, que homem adorador do Senhor. Ele foi para pedir para quem as cartas? Para os líderes da religião. O sumo sacerdote era a autoridade máxima da igreja, do templo. É como se eu fosse pedir para o pastor presidente do ministério uma autorização para, em nome do Senhor Deus, eu ir lá e ter uma ação. E essa ação eu agradar a Deus. Quando Deus estava lá dizendo: você está indo contra a minha vontade, sou eu que estou aqui fazendo isso, e você está vindo contra a minha própria vontade. Era o Paulo. E muitas vezes nós podemos ser aprisionados por uma cegueira espiritual. Que esse padrão de pensamento que o espírito de religiosidade traz é uma cegueira espiritual, é uma surdez espiritual. A gente não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue entender a verdade que está tão simples diante dos nossos olhos. Estava tão simples diante dos olhos de todos sobre os discípulos de Jesus. E de fato, a cegueira era tão grande que os religiosos não reconheciam. Aleluia. O que mais eu posso falar de religiosidade? Quantas vezes a gente acha que está adorando o Senhor e a gente entra na casa do Senhor e não guarda o pé. O que é? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. É quando a gente entra na casa do Senhor com reverência. Imagine se você tivesse a possibilidade de entrar na casa do empresário mais rico, ou na casa do presidente, de um político, de uma alta autoridade, talvez nem brasileira, até de outro país mais top. Você iria entrar lá pulando, desrespeitando, falando coisas que não devem, os chocarrices, que os chocarrices é o mesmo dos escarnecedores. Você ia entrar na casa dele fazendo fofoca, com comportamento, não ia. E muitas vezes a gente não tem esse temor diante do Senhor. Eu não estou falando apenas de um comportamento externo de fora. Eu estou me referindo a um estado de mente, de cosmovisão, de uma visão de quando a gente vai entrar na
A gente entrar entendendo que nós estamos entrando na sala do trono. Ah, mas aqui é só um ambiente, um lugar. É um ambiente, um lugar físico. Que quando não está tendo culto, não tem ninguém aqui, é um lugar como qualquer outro. Porque onde Deus habita mesmo é dentro de mim e de você. Mas quando a gente vem se reunir aqui, a gente vem para prestar um culto. E quando eu estou falando quando a gente entra no culto, no momento da adoração, no momento que começa o culto, a gente tem um pensamento, um sentimento de que estamos entrando na sala do trono, no reino do Espírito. E isso não é só aqui na igreja, no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Quando você vai falar com Deus, você está entrando na sala do trono. Se para entrar na casa de alguém da terra é importante, a gente vai ter uma reverência, um temor, um respeito, um comportamento. Imagina entrar na sala do trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o Todo-Poderoso. A gente precisa entrar com temor. Então a cosmovisão, a forma que você enxerga o mundo ao seu redor, vai fazer toda a diferença. Então, se você quer ser verdadeiro adorador na prática, entende que quando você está aqui comigo agora, sentado me ouvindo, você está na sala do trono. Apesar de ser eu que estou falando aqui no microfone, entenda que é uma mensagem liberada pelo próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, traduzida na sua língua por mim. Eu sou uma tradutora, mas a mensagem não é minha, não sou eu que estou falando de mim, as minhas palavras a vocês. Eu estou fazendo a tradução para a linguagem de vocês, para que vocês compreendam o que Deus quer. Deus quer que a gente sinta o choro dele, sinta a dor dele, sinta o que ele sente, de olhar do céu. Quantas vezes na hora do culto Deus deve estar lá de cima olhando, esperando receber uma adoração verdadeira, esperando receber um verdadeiro sacrifício de louvor. E a igreja está dispersa, está olhando para o outro, não está reverenciando, entregando adoração. Mas adoração, em melodia, é cantar? Também é cantar, mas é tudo. Adoração é tudo, é uma forma de viver. Como assim uma forma de viver? O jeito que eu ando, que eu visto, que eu me sento, que eu falo, que eu arrumo meu cabelo, tudo eu tenho que estar sempre em respeito, reverência e honra a Deus. Isso é adorar na prática, em todos os momentos. Eu estou aqui agora, vamos dar um exemplo. Não tem ninguém me vendo, não tem pai, não tem mãe, não tem esposo, não tem esposa, não tem ninguém me vendo. Eu estou livre para fazer o que eu quiser. Posso fazer coisa errada? Isso é adorar a Deus na prática? Não é adorar. Porque ainda que não tenha humanos te vendo, você sabe que Deus está te vendo. Mas se você faz coisas erradas ao escondido dos olhos de outras pessoas, sabe o que isso significa? Que você só faz o que é certo, não para Deus, mas pela sua própria reputação, para que as pessoas achem e pensem de você o que você acha que elas vão pensar. Porque você nem sabe o que elas vão pensar. Ah, eu vou fazer bonitinho na frente do meu pai e da minha mãe, eles vão pensar que eu sou boazinha. Aí eu vou fazer bem bonitinho na frente do meu marido, que ele vai pensar que eu sou boazinha. Aí eu vou fazer bem bonitinho na frente do pastor, que ele vai pensar que eu sou boazinha. E aí quando eles não estiverem vendo, eu não preciso. Aí, me fala, quem é mais importante de ver? A pessoa ou Deus? Você está preocupado com a sua imagem, com o que eles vão pensar a seu respeito? Eles vão pensar que você é boazinha? Então quem está sendo adorado nesse trono do teu coração? Você, seu eu, a sua reputação. Mas quando é Deus que vai ser adorado, não importa onde você esteja, nem com quem você esteja, nem o que esteja acontecendo ao seu redor, você vai fazer o que José fez. O que José fez? Ele tinha tudo para se deitar com aquela mulher e fazer o que desagrada a Deus.
E talvez a consequência dele seria terrível. Mas não. Ninguém estava vendo. Ele tinha oportunidade. E ele falou assim: não farei isso. Porque eu temo a Deus, porque eu respeito a Deus, porque eu honro a Deus e porque eu amo a Deus, eu jamais faria isso. E muito menos com o meu patrão. Aí ele colocou um homem abaixo de Deus. Mas quem honra e respeita a Deus, honra e respeita também os homens e as autoridades. Então a adoração, ela vai além de vir aqui na igreja e cantar. Às vezes a pessoa fala, fecha o olho e vai assim, levanta a mão só para os outros pensar que ela está adorando. E de fato ela está seca, vazia. Lá por dentro ela está, eu preciso de Deus, eu estou quase desviada. Mas ela está lá fingindo que está adorando. Existe isso, existe. Nós não podemos julgar, saber quem está, quem não está. Mas Deus sabe. Deus vê e Deus conhece. Então que nessa noite toda religiosidade possa cair por terra. Eu queria falar só mais uma coisa sobre a religiosidade, para a gente passar para o próximo slide. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, senta e fica esperando que Deus visite a igreja, ou que alguém que pegue o microfone seja cheio do Espírito Santo. Que alguém que pegue o microfone, deixa eu ver se essa pessoa está cheia de Deus. Quantas vezes a gente vai para a igreja e fica esperando por ministério de louvor, que o pastor venha e faça você sentir? Ou o contrário. Às vezes você está lá, sentado, prestando seu culto, adorando, fazendo a sua parte, e os outros não. E aí fica, você com muito esforço consegue sentir um pouco da presença de Deus e saber que Deus recebeu o seu culto. Mas eu quero dizer uma coisa: a religiosidade é tão terrível que faz a gente julgar, criticar, apontar o dedo para o outro, mas a gente não olha para nós. Quando a gente entrar na igreja para adorar o Senhor, da hora que a gente entra naquela porta até a hora que a gente sai, a hora que começa o culto e a hora que finaliza o culto, nós temos que prestar o nosso culto individual. Mas não é coletivo? Só pode ser coletivo se primeiro for individual. Porque não tem como ser coletivo se eu ficar esperando que a Sara faça, se eu ficar esperando que o outro faça, se eu ficar esperando no outro e eu não fazer a minha parte. Aí, se Deus visitar aquela pessoa, talvez, se eu vou ver se é Deus mesmo, se ela está fingindo, aí se de repente eu ver que é Deus, aí eu posso dar lugar. Aí, e dar lugar não é adorar. Então, que nós possamos abrir nossa mente para entender que quando a gente entrar na presença do Senhor, quando a gente entrar na casa do Senhor, presta o seu culto ao Senhor. Mas é culto de ensinamento, presta o seu culto ao Senhor. Mas é culto de oração, presta o seu culto ao Senhor. Mas é culto de louvor, presta o seu culto ao Senhor. De ceia, de criança, o cultinho das crianças que a gente faz, presta o seu culto ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele é individual e Deus ele recebe individualmente a oferta queimada no altar. Depois é o coletivo. Se todos que entrar na igreja prestar o seu culto, imagine que fogo que vai ser cada brasa acesa, uma do lado da outra. E eu não estou falando de manifestação visível da glória de Deus apenas, porque às vezes Deus não vai manifestar visivelmente. Muitas vezes não vai. Muitas vezes você não vai ver línguas. Muitas vezes você não vai ver profecias, cura, glória de Deus descendo. Mas aquele louvor, aquela adoração, aquele dia, Deus recebeu a adoração. E isso é suficiente. Porque nós viemos aqui para ficar buscando, vem, me enche, me toca, me enche. E a gente não entrega. A gente tem que vir para entregar. A gente vem para dar ao Senhor o nosso culto, sem querer nada em troca. E agora eu vou para o próximo slide para falar sobre ele. Eu não terminei de falar do Saulo, né? Rapidinho, antes da gente ir para o próximo slide. E aí, versículo 3. Enquanto seguia a viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu.
Ao cair em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assediando, incomodando e me aborrecendo. Olha só, né? Da Bíblia Amplificada. Vou ler de novo esse pedaço. Saulo, Saulo, por que me persegues, assediando, incomodando e me aborrecendo? E ele respondeu: mas quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões, oferecer resistência inútil e perigosa. Aleluia. Deus teve tanta misericórdia de Paulo, e Ele tem tanta misericórdia de muitos que estão dentro da religião, que está verdadeiramente querendo agradar a Deus. Paulo era um que desejava agradar a Deus, mas estava enganado pelo espírito de religiosidade. E Deus, Ele é tão misericordioso que o próprio Jesus se apresenta para ele e fala para ele: tá vendo? Ó, essa luz, esse resplendor, você caiu em terra, você está cego agora. Você está recalcitando contra os aguilhões, porque eu sou Jesus. Alabaçúria, canta alabaçúria. Aí quando ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, ele reconhece que Jesus é filho de Deus mesmo, que Jesus é Deus mesmo, que tudo que tinha sido pregado era verdade, e que eles, judeus, tinham crucificado aquele que veio para salvá-los. Veio para os seus não receberam, mas graças a Deus que a todos quanto receberam, eu e você fomos feitos filhos de Deus. Aleluia. E como nós somos filhos de Deus, nós queremos adorar Ele com o filho. O filho abraça o pai, o filho beija o pai, o filho fala: eu te amo, o filho respeita, o filho honra, o filho alegra o coração do pai, e o pai está sempre satisfeito e feliz com o filho. E ainda que esse filho seja rebelde, e ainda que esse filho faça coisas erradas, o pai não deixa de amar. O pai vai corrigir, o pai vai se entristecer, o pai vai chorar, mas ele ama o filho e deseja o melhor. Aleluia. Assim é o nosso Pai Celestial. Que nós possamos ter essa cosmovisão de filhos de verdade. Não só saber que é filhos, viver como filhos do Senhor. E o próximo slide. Aleluia. Base de uma adoração. Qual é a base da adoração? Já que a gente aprendeu que não é adoração, que é a religiosidade. Então, o que é? A adoração, ela tem uma base. E a base é reconhecer Deus e seus caminhos. A partir dessa visão, ser feliz, contente, satisfeito, grato, muito grato por quem Deus é. E eu vou dizer uma coisa: essa é a cosmovisão que eu falei no início. E como que a gente vai conhecer e reconhecer quem Deus é? Por meio da revelação do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, por meio de ler, meditar na Bíblia, por meio de estar buscando o Senhor, pedindo a Ele: Deus, se revela a mim, mostra para mim quem Tu és, me ajuda a te ver, te conhecer, saber quem é o Senhor. Eu preciso te conhecer, eu preciso te provar, preciso te tocar, preciso saber que o Senhor é real, não por palavras que eu ouvi do pastor, do pregador, do meu pai, da minha mãe, não pelas experiências que os outros tiveram com o Senhor, não porque Paulo caiu e ficou cego, não porque minha mãe teve aquela experiência, não, eu quero ter a minha experiência com o Senhor, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te sentir, eu quero te conhecer profundamente. E a partir de quanto você vai conhecendo, mais você vai se tornando feliz. Por que feliz e contente? Porque você vai estar satisfeito em quem Deus é em você. Você não vai sentir falta de nada. Ah, mas eu estou na escassez.
porque te falta o principal: Deus. Eu estava, quando essa palavra me veio dessa forma, desse exatamente jeito que eu estou ministrando aqui, eu estava no meu quarto e olhei um conjunto de várias estrelas assim. As meninas já estavam dormindo, a Sara parece que ainda não. Eu fiquei até com vontade de chamar a Sara para ver, mas eu não chamei para não despertar o som. Tinha um conjunto de estrelas assim, eu comecei a olhar para aquelas estrelas assim, falar com Deus e pensar alguma coisa. E aí me veio a cosmovisão. Quando eu estou contemplando a natureza, eu estou admirando essas estrelas, eu sei que Deus é maravilhoso. O meu coração se alegra, se torna tão satisfeito que não me falta mais nada. Porque Deus, Ele criou aquilo ali para mim. E aí eu me coloco como única. Porque se só existisse eu, Ele ia criar a estrela do mesmo jeito. E é único para cada um. Você se vê como única, como único. Ele fez essas estrelas para mim. Para mim chegar aqui hoje e olhar para elas e me alegrar como estão me alegrando. Quando falar é para a glória de Deus, é isso que é para a glória de Deus. Porque eu estou glorificando a Deus com o meu espírito, com verdade. Porque Ele é, igual o louvor fala: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado a nos mostrar a sua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. E quando a gente começa a pensar nas obras, na perfeição, no que Deus fez, a gente começa a glorificar e ver o quanto Ele é grande, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é maravilhoso. Se o sol é tão maravilhoso, se o mar é tão maravilhoso, se toda a criação é tão maravilhosa, mesmo depois da maldição do pecado. Imagine como era antes do pecado. Imagine como que seria o pôr do sol, o nascer do sol, as frutas, os animais, a beleza do céu, a água que não tinha poluição, não existia bactérias, vírus, ácaros, nada dessas coisas. Imagine como que seria se hoje, com toda essa corrupção, com toda essa sujeira, é tão maravilhoso. Imagine como era. A poluição nos afasta tanto das estrelas que tem dia que não dá para ver. Tem dia que o ar está tão sujo que a gente não consegue respirar tão bem. Imagine antes do pecado como era esse ar. E quando você começa a ter essa cosmovisão, você é um adorador sem precisar cantar. Você é um adorador sem precisar. Então a base da adoração é reconhecer quem Deus é e todos os seus caminhos, a direção dele para a tua vida, o cuidado dele com você, tudo que ele fez por você. Eu falo da criação. Agora eu vou falar de nós. Você existe? Você nasceu? Poderia você não existir. Se você não existisse, a terra ia continuar sendo terra, o mundo ia continuar sendo mundo, as pessoas iam continuar existindo, mas Deus te deu o privilégio e a oportunidade de existir. E você está aqui. E você é você. Com esse corpo que você tem o privilégio de existir. O privilégio de ter a vida. E só isso, de você sentir esse privilégio, essa alegria.
te torna um adorador. Então você não consegue mais entrar na igreja de qualquer jeito. Então você não consegue mais entrar na sala do trono de qualquer jeito, porque olha só quem Deus é e o que Ele já fez por você. Ah, mas Deus não fez coisas tão grandiosas por mim. Mas olha o que Ele fez. Ele já te curou. Você tem saúde? Você tem uma casa para morar? Você tem uma família? Você tem um sustento financeiro? O que te falta? O necessário você tem? Quer ver uma coisa que você tem? Que é um privilégio. Você tem um Espírito de Deus dentro de você. Isso é um privilégio que nem todo mundo tem. Você tem um nome no livro da vida. Um dia Jesus vai chamar você pelo seu nome. E vai falar: vem, Evelyn, bendita de meu Pai. Imagina, Evelyn, Jesus um dia se apresentar para você e falar: vem, Evelyn, bendita do meu Pai. Receba aqui, possua a sua herança. A sua herança que eu preparei desde a fundação do mundo. E ele chegar diante do Pai e apresentar: Pai, essa é a Evelyn, que eu morri por ela, que eu dei o meu sangue por ela, que eu escolhi ela, que eu andei com ela na terra, que é minha amiga. Já pensou que privilégio? Já pensou que maravilha, que privilégio seria isso? É assim que nós somos verdadeiros adoradores. Que privilégio é Deus chamar a Sara pelo nome, ou cada um de nós. Então, saber quem Deus é, ficar satisfeito, grato, muito grato por quem Deus é. E aí, para finalizar, eu quero ler o Salmo 71. Eu falei só que é a base da adoração. Na semana que vem nós vamos entrar mais na prática. Antes de falar práticas, eu já falei bastante prática, mas eu estou falando da base. Porque se você não partir dessa base, da cosmovisão, de reconhecer quem Deus é, como você vai adorar? É por isso que tem um monte de gente que vem e não adora, e a gente fica indignado. Mas qual é a visão que ele tem de Deus? Não conhece Deus ainda. Mas quem conhece não consegue não adorar. Quando você sabe o que Jesus fez por você, não consegue não adorar. Eu tenho muita coisa para falar ainda sobre isso, mas vamos ler Salmo 71, versículo 6. É um salmo de Davi. Depois você pode ler o capítulo inteiro, mas o versículo 6 diz assim: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. Meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és meu forte refúgio. Enche a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Aleluia. Então o salmista está dizendo que o dono da vida, aquele que deu a vida para ele, é Deus. Sustentou ele na barriga da mãe, no ventre, que tirou ele de lá de dentro, o parto, fez nascer, deu a vida, deu a luz. Foi Deus que fez isso. Por isso o louvor para Deus será constantemente na boca dele, na vida dele. Porque ele reconheceu. Todo mundo não foi Deus que deu a vida? Todo mundo não foi Deus que sustentou no ventre da mãe até os 9 meses? Todo mundo não foi Deus que deu parto? Mas só aquele que reconhece o poder de Deus nisso, o louva. Quem não reconhece isso, é natural, é natureza. A gente tem uma mania de acostumar com as coisas corriqueiras do dia a dia. Toda sexta-feira a gente vai lá, senta e ouve o estudo da palavra. Toda sexta-feira a gente vai lá e ouve a palavra. Todo domingo a gente vai lá, canta o louvor, ouve a palavra para casa. Acostuma a saber que Deus fez,
com Ele, com o reconhecimento de quem Ele é, com a presença dEle em nossas vidas, com o poder dEle sobre nós. Deus já fez tantas coisas maravilhosas para mim. Deus já me livrou da morte muitas vezes. Eu não sei todas as histórias, mas eu me lembro que meu pai e minha mãe sempre disse que eles saíam muitas e muitas e muitas vezes comigo para os pronto-socorro desmaiada, passando mal. E quantas vezes Deus me livrou de morte, pneumonia, bronquite, que estava com sentença de morte. Quantas vezes Deus me livrou de morte de outras maneiras? Que maneiras? Acidente, assalto, de muitas coisas. E eu estou aqui. Reconhece isso na sua vida. Reconhece que Deus é que escolheu você para estar no ventre da sua mãe. Escolheu quem seria a sua mãe. Escolheu quem seria o seu pai. E fez você estar aqui hoje, com todas as características que você tem. Deus é quem fez você, sustentou, te deu a vida. O salmista disse para mim: o meu louvor será sempre, constantemente, porque ele reconheceu. E isso é só uma revelação do Espírito, porque eu posso falar a noite inteira para você isso e não te tornar adorador, e não te dar uma cosmovisão, e não te fazer, não te convencer a ser um adorador só porque eu te disse isso, essas palavras. Você vai achar bonita, vai concordar, mas quando o Espírito de Deus te dá a revelação disso, é diferente. E foi que o salmista teve essa revelação. Por isso eu disse: busca e pede para Deus revelar para você quem Ele é, porque só por parte da revelação individual é que vai fazer com que você o adore. Quando você reconhecer Deus e os seus caminhos, você se tornará esse adorador, independente da circunstância, do que aconteça, da tentação que venha, do que existe ao seu redor. Você vai fazer como José e vai fugir da aparência do mal, porque você tem algo muito maior, muito melhor do que aquilo ali com você. É o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, aquele que é o dono do mundo, da vida, dono da sua vida, dono da vida daquelas pessoas. Glória a Deus. E aí ele fala assim: sou como prodígio para muitos. Ou seja, muitas pessoas acham que eu sou maravilhoso, que eu sou um prodígio. De fato, eu posso até ser um prodígio para vocês, para as pessoas, para vocês. Mas quem está por detrás disso não sou eu. Não tem nada a ver com quem eu sou. Não tem nada a ver comigo. Esse prodígio que você está vendo é aquele que me fez. É aquele que está em mim. É aquele que me capacita. Porque eu só posso falar porque Ele me deu o dom de falar. Eu só posso ouvir porque Ele me deu o poder de ouvir. Ele me deu o poder de ver, de entender, de pensar, de raciocinar. Então tudo eu devo a Ele. Ninguém inteligente, sábio, entendido, ou trabalha, ou entende bem as matérias na escola, tira notas boas, ou exerce sua função, seu trabalho, sua profissão de si mesmo, porque eu sou meramente brilhante. Eu nasci especial, com este dom, e o Senhor está olhando assim: quem te fez? Como ele disse para Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, o Senhor, que criei? Então, nada que você fizer vem de você. E encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Por que ele está falando isso? Porque precisa pedir. Nós precisamos pedir para Deus, para Ele encher a nossa boca de louvor e de glória. Por que nós precisamos pedir? Porque até para a gente ter louvor, palavras de louvor e glória, a gente depende dEle. Porque se Ele não der, você não consegue louvar, você não consegue adorar. E agora eu vou trazer uma chave para finalizar. Ninguém nessa terra pode ser um adorador, pode ser um verdadeiro adorador,
Por isso eu te desafio e te convido, peça. Peça para Ele, não só te revelar quem Ele é, mas colocar o louvor nos seus lábios, colocar palavras de louvor nos seus lábios, ao invés de você usar a sua boca para criticar, para rir, para contar histórias engraçadas, para falar do A e do B. Em vez de você usar a sua boca para tantas coisas, usa para o louvor da glória de Deus. Como a sua vida pode glorificar a Deus onde você está, como você pode glorificar a Deus na escola, como você pode glorificar a Deus no trabalho, no posto de saúde. Às vezes a gente é tentado nesses lugares. São os lugares que a gente mais somos tentados, sendo nesses lugares. Sabe por quê? Porque é ali que vai saber quem é, quem não é. Como nós estamos, aqui é fácil. Aqui é muito fácil. Mas como você vai ser adorador e glorificar a Deus lá fora, no meio dos outros, daqueles que tentam você, para tirar a tua paciência, para tirar a sua paz, para te levar para fofocar, para falar mal, para te levar para murmurar e reclamar, criticar o professor, o patrão, o colega. É lá que o Senhor, Ele precisa encher a sua boca de adoração. Então todo dia de manhã peça: Senhor, me enche, enche meus lábios e a minha boca da tua adoração. Coloca o teu louvor e a tua glória sobre mim e me ajuda a te glorificar, porque se depender de mim, pecador, natureza carnal, eu vou pecar, eu vou te desonrar, eu não vou te adorar e eu não vou te louvar, porque nós somos pecadores. Mas eu preciso do Senhor para me manter na tua presença te adorando. Quem deu poder para José fugir? Deus. Ele se relacionava com Deus. Não está escrito que ele se relacionava com Deus, mas é certeza, porque o homem carnal nunca fugiria, mas o homem espiritual, sim, ele tem o autocontrole dado pelo Espírito de Deus. Amém? Eu vou finalizar por hoje. Vamos orar para a gente finalizar. Aí e vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele nos revele quem Ele é. Aproveite agora essa oração. Peça louvor nos seus lábios. Peça e recebereis. Muitas vezes a gente não tem porque não pede. Então vamos pedir e vamos depender do Senhor. Amém.